Então, quando falamos em treinamento da mente, uma forma que eu gosto de abordar essa, esse tema, né? Esse tema tanto do treinamento da mente como do caminho, é a gente lembrar do próprio caminhar do Buda Shakyamuni, né? Não como alguém que está tentando idolatrar o Buda, sabe? Não é isso. Mas é como alguém que está tentando ver com os olhos que o Buda via as situações, tá? Então eu costumo explicar isso, que é como se a gente estivesse vendo um filme, tá? Um filme na Netflix, sei lá, a gente está vendo um lugar silencioso, por exemplo, e vamos supor que a gente não entenda inglês, né? Então, quando o filme está acontecendo, eles estão falando uma linguagem lá que tu fica olhando para aquilo e tu não consegue entender. Mas se tiver uma legenda acessível, né, em português brasileiro, tu dá uma olhada e tu consegue entender. Então, como é que seria isso? Como é que seria a gente olhar para as nossas situações, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, né? Precisa colocar isso. E a gente olhar para essas situações a partir dessa e legendá-las a partir do olho do Buda, né? O olho da sabedoria que o Buda usava. Então, isso significa o treinamento da mente como um meio de despertar, né? Despertar do quê? Névoa, né? Dessa zona assim, meio dessa demência sobre como que a realidade ao redor ela está sendo apresentada para a gente. Como é que tudo começou? Uma boa forma de entender como é que tudo começou, né? A gente vê o filme Pequeno Buda. E nesse filme é bem bacana, é um filme curto, claro, e enfim, ele fica devendo em alguns detalhes, né? Mas é bem bom para quem está começando, tá? Porque ele vai pegar todo o trajeto, toda a história, né? Os principais pontos da história do Buda Shakyamuni, tá? Então, antes do Buda Shakyamuni ser Buda Shakyamuni, ele era Siddhartha Gautama, né? Então, Siddhartha Gautama, ele era o filho do rei Suddhodana, né? E quando ele nasceu, apareceu um mago, né? Um vidente, dizendo que esse menino ele seria no futuro ou um grande monarca, um grande rei, ou um grande sábio que iria guiar as pessoas rumo à lucidez, né? E aí o pai do Siddhartha, né, o Suddhodana, deu uma olhada e disse, olha, eu tenho um reinado aqui para cuidar. Então, eu gostaria que esse papo de meu filho virar sábio e cuidar das pessoas, isso fosse deixado de lado. Eu queria mesmo é que ele pudesse dar sequência, né? Ele virasse o príncipe do meu reinado, né? Só que aí eu vou encurtar a história, né? Acontece que o príncipe Siddhartha, ele tinha uma sensibilidade fora do comum para as situações da vida, né? Então, por exemplo, ele pequeno, ele teve um vislumbre de uma minhoca, né, na terra, e dois pássaros indo brigar por uma minhoca. Então, um pássaro brigava puxando a minhoca de um lado e o outro pássaro brigava puxando a minhoca do outro lado. Então ele se deu conta, né, ainda criança, assim, acho que ele tinha 8 anos, se eu não me engano, ele se deu conta de que a felicidade que vinha de coisas fora, ela era ambígua. Ela não poderia, a gente não tem como conseguir felicidade de coisas vindo fora, né? Porque os dois pássaros, eles estão dentro das suas bolhas e eles vão argumentar que cada um tem o direito de ter aquela minhoca, né? E a gente nem está considerando a visão da própria minhoca, que no caso, em vez de ela ser vista como minhoca de fato, ela está sendo vista para que serve uma minhoca, no caso, seria alimento, né? Então, o príncipe foi crescendo, tal, e aí houve um momento que ele se deu conta, eu vou encurtar a história, tá, pessoal? Mas tem live gravada aqui no canal sobre os principais pontos da história do Buda, tá? Sem versão do diretor, digamos assim, tá? Então, o que acontece? O Siddhartha foi crescendo e houve um momento que ele saiu do palácio, né? Ele era super protegido. Então, vocês imaginem que o palácio é como se fosse um super Alphaville, né? E aí esse super Alphaville, o Siddhartha, ele tinha de tudo e ele era super protegido. Por quê? Porque o pai dele tinha medo de que o Siddhartha viesse a fugir das obrigações de ser o futuro rei, né?
Aquele papo de ele virar um sacerdote e virar alguém que iria cuidar das outras pessoas, o rei não gostou muito disso, não, né? Então, o que acontece? O Siddhartha encontrou com quatro situações cruciais de alerta, né? Então, ele começou a observar que existia vida além da bolha. Ou seja, qual era a bolha dele? A bolha do palácio, né? O palácio, na verdade, eu vou encurtar aqui, mas o palácio significa os prazeres sensoriais a partir dos sentidos físicos, tá? Então, ele encontrou com uma pessoa doente, o Siddhartha. O Siddhartha encontrou uma pessoa com uma idade muito avançada, e essa pessoa não conseguia mais usar o seu corpo, nem sua visão, nem sua audição, e não conseguia mais degustar os seus alimentos como antes, né? E tampouco não conseguia mais sentir cheiros assim ou assado, tá? E em seguida, o que foi que aconteceu? O Siddhartha viu uma pessoa em um velório, né? E essas três situações, ou seja, uma pessoa doente, uma pessoa com uma idade muito avançada, sem poder usar o próprio corpo, né, do jeito que ela gostaria, e uma pessoa em um velório, essas três situações, elas mexeram com o Siddhartha por dentro, né? Porque ele começou a se perguntar, isso acontece com todo mundo, né? Isso acontece com todo mundo? Isso não está passando no Instagram? O que foi que houve? Né? Isso não está sendo falado no YouTube, né? Isso acontece com todo mundo, né? Então, em seguida, o Siddhartha viu uma seta, as-seta, né? Um praticante asceta. E aquilo mexeu muito com ele, né? E aí, quando o Siddhartha encontrou com esse asceta, ele voltou para o palácio e aí ele resolveu fugir, porque o rei achava aquilo um absurdo, né? Ele tentou falar com o rei, dizendo: Olha, eu gostaria de seguir o caminho ascético, eu não quero seguir isso aqui. Aí o rei disse: Não, vamos conversar, né? Vamos conversar. Aí não vamos conversar é assim: Olha, você tem tanta coisa maravilhosa aqui, por que é que você quer abandonar isso aqui? Não faça isso, meu filho. E por aí vai, né? Então o que aconteceu? O Siddhartha resolveu pegar as coisas dele e fugir, né? Então ele fugiu daquele palácio e ele foi atrás do asceta. Quando ele foi, quando ele foi atrás do asceta, ele então perguntou: como é que tu faz? Como é que tu pratica isso aí? O asceta falou: olha, o nome disso aqui é meditação e eu aprendi essa meditação com tais professores. Aí a história continua, né? Mas por que eu comecei a falar nisso assim? Porque a gente poderia entender que o Siddhartha ele não fez isso como um movimento de fuga aleatório. Ele fez isso porque ele gostaria de compreender a verdade por trás das aparências. Ou seja, é, ele tinha uma inquietação interna que não estava conseguindo ser resolvida por coisas, situações, pessoas ou lugares. E ele tinha uma intuição de que ele deveria sentar em silêncio e a partir desse sentar em silêncio, com essa solitude, não é solidão, é solitude, né? Essa apreciação do que acontece na meditação, ele iria encontrar as respostas que ele buscava, né? E isso a gente vai chamar isso de compaixão e sabedoria, tá? No nosso caso, o que acontece? Qual é a real? A real é o seguinte, a gente precisa saber qual é a nossa motivação, tá? Não basta simplesmente abandonar tudo. Não sei se a gente já percebeu, a gente tenta se livrar de uma raiva, aí vai para o shopping tomar sorvete. Só que no meio desse movimento, a raiva vai junto. Por quê? Porque a gente precisa observar a mente e como que a mente se engana na forma dela criar essa confusão toda, né? Então, por exemplo, a melhor motivação para a gente poder avançar é a gente perceber que a gente não tem meios de ajudar as pessoas sem queimar junto. Em geral, a gente tenta ajudar e daqui a pouco a gente está queimando junto, né? O que é queimar junto? É aquela sensação de que o coração está apertado, sensação de a gente estar engolindo areia, né? Então a gente começa a perceber que a gente tem relações externas e tem relações internas, tá? Isso é simples de perceber. Por exemplo, durante o dia, a gente pode olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente pode ter ideias sobre as pessoas. Ideias maravilhosas, uma coisa meio reino dos deuses, ou ideias infernais, né? Do tipo, nossa, mata aquela pessoa, cancela aquela pessoa,
na é verdade? Então, o que acontece? Quando a gente senta em silêncio, né? Quando o Siddhartha senta em silêncio, ele se dá conta quais são os lugares que a gente guarda internamente. Então, imagina que a gente tem uma sala e essa sala tem 2 sofás. Um para a gente e um para receber as pessoas. E o pano de fundo dessa sala, ele vai ser proporcional àquilo que a gente está cultivando na nossa mente, tá? Então, por exemplo, será que somos bons anfitriões do que a gente está cultivando, né? Será que eu realmente gostaria de oferecer essa cadeira para o outro crescer, para o outro poder ajudar? Ou eu quero aprisionar o outro dentro das camisas de força da minha confusão mental, né? Então, o que acontece? O Siddhartha viu que a gente precisa cansar do nosso senso de inteligênciazinha, de esperteza, né? De achar que o Google resolve os nossos problemas, né? Ou seja, a gente sempre acha, por uma questão de soberba, a gente sempre acha que tem uma carta na manga. A gente sempre acha que sabe como fazer a felicidade acontecer, né? Então, a melhor coisa que a pessoa poderia entender é que uma felicidade verdadeira, né, significa aprender a aceitar a si mesmo e aos outros além das bolhas. Além de orgulho, inveja, desejo, apego, raiva, carência e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, a gente precisa desconfiar que o aspecto intelectual ele não resolve os nossos problemas. Por exemplo, a pessoa está passando por um buffet, aí ela diz, eu não quero passar pela seção de carnes, porque eu estou de dieta, por exemplo. Que nada, basta ela sentir aquele cheiro daquela maminha argentina. Aí ela diz, semana que vem eu faço essa dieta. E assim ela segue traindo a si mesma, né? Então, o que acontece? Quando nós avançamos, né, a gente vai começando a entender que, primeiro, a gente trabalha conosco, mas só que isso é assim, é óbvio que precisa trabalhar conosco, não é uma coisa, meu Deus, eu preciso trabalhar comigo. Não, não é. Tipo, é assim, é óbvio que precisa trabalhar. Porque se você não tiver o mínimo de felicidade e sanidade, você vai ser um vírus nos lugares. Só que assim, isso precisa ser falado, e tipo assim, gente, é assim que é e ponto. Não tem essa coisa meio dramática, meio vitimismo, né? Tipo, ó, primeiro eu vou cuidar de mim. Não, sei o quê. Não, é assim, é óbvio que você precisa cuidar de você para você poder cuidar das outras pessoas, pô. Por exemplo, por que que a gente escova os dentes? Ou seja, nós estamos cuidando da nossa higiene porque a gente vai encontrar com outras pessoas. Então, somos seres em relação, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode entender é que a gente começa trabalhando e a gente tem a sensação de ter o meu apego. Então, eu quero trabalhar o meu apego, o meu orgulho, a minha inveja, a minha carência. Ótimo. Mas o interessante mesmo seria a gente entender que carência, orgulho, inveja, assim por diante, elas não pertencem a alguém. Então, tu está trabalhando com o que está surgindo para poder ajudar as outras pessoas. Por exemplo, quem vai falar com propriedade para um alcoólico anônimo? Quem fala para um alcoólico anônimo não vai ser eu. Eu não sou alcoólico anônimo, né? Eu li a respeito. Mas imagina pegar alguém que já passou pela experiência e diz: eu sei o que tu sente. Aqui, ó. Não é aqui, não. Aqui é muito fácil, pô. Aqui. Eu sei o que tu sente. Eu vou pegar na tua mão e a gente tá junto nessa. Porque existe o outro lado da ponte. Tu só tá vendo um lado, né? A ponte sempre tem 2 lados, né? Então, o que acontece? É, uma coisa que não é, eu não vou comentar aqui, seria, mas vale a pena a gente olhar, seria um modo alarmante, né? Como a gente olha para as situações e para as relações como um vampiro, né? Então, a gente não deseja a felicidade das pessoas. A gente deseja assim, o que é que eu vou ganhar com isso, né? Qual é o sangue que eu vou ganhar aqui? E chegar lá para vampirizar e sair trocando de corpo, né? É isso, né? Então, voltando agora para o tema principal, quando o Siddhartha senta para meditar, né?
usando uma linguagem moderna, ele se pergunta, ora, a meditação, ela é um tipo de anestésico? Vou meditar para ficar zen, vou meditar para não pensar, né? E a pessoa talvez nem saiba que diabos são esses mudras, mas ela faz assim de um modo ingênuo, na verdade. Então estou tirando um sarro aqui justamente para quebrar essa solidez de tipo, gente, a meditação é um tipo de anestésico? Essa é uma pergunta. Então Siddhartha passou 6 anos, né? O nosso herói passou 6 anos praticando, tentando, errando. Vale a pena errar na meditação, tá? A meditação não vai acontecer de forma perfeita, né? Não sei de onde que as pessoas tiram isso, né? E ajustando o que era necessário. Então acontece que tem uma hora que ele tira da cabeça dele que o caminho se dá a partir de uma prática ascética radical. Então ele resolve cortar toda a ligação com as coisas do mundo, né? Então tem umas imagens na internet, eu acho que até do Lama Zopa, né, que mostra o Siddhartha assim, onde você só vê os ossos. Você consegue ver os ossos das costelas dele, tá? E muito magro, porque ele achava que era o seguinte, é só ele se afastar do mundo que ele vai resolver. Só que o que acontece? Tem uma hora que ele tá tão magro, tão magro, tão magro, que ele tá perto de morrer, aí ele desmaia. Quando ele desmaia, uma jovem, uma adolescente, né, aparece com um prato que seria com uma comida que parece arroz doce, tá? E aí ele se recupera, ou seja, ele precisa cuidar dele para poder cuidar dos outros, mas isso aqui é o óbvio, né? Ele se recupera e ele se dá conta, né? Tem sempre um plot twist, né? Sempre aparece alguém na situação adversa. Então ele diz, olha, não é me isolando do mundo ou reclamando que está tudo errado que eu vou resolver os problemas. Ele se dá conta dos extremos, né? Aí o que acontece? O Siddhartha, ele não procurava meditação para se sentir anestesiado. O Siddhartha ansiava por uma lucidez mais profunda sobre a realidade das coisas, né? Esse é o ponto, tá? A gente pratica meditação para isso. Então, o que que ele viu? Ele sentou em meditação, aí ele encontra com os 6 reinos na roda da vida. Ele se dá conta de que, assim, ele tem uma mentalidade que é uma mentalidade que quer uma paz que é superficial, uma felicidade que vem de fora. Ela se sente alegre em seduzir as pessoas, em manipular as pessoas, e tudo é lindo e maravilhoso, desde que as coisas sejam ditas por essa mente, né? Não é alguém, tá? É uma mentalidade. Isso está relacionado ao reino dos deuses. Depois ele se deu conta do reino dos semideuses, onde essa mentalidade olha para as situações ao redor e o sucesso do outro é algo insuportável. Então, o que acontece? Ele começou a se dar conta de que os semideuses ele buscam competição e tudo é uma comparação. Então, eles não conseguem ter paz. Eles não conseguem felicidade. Porque o tempo todo eles estão procurando alguém para competir, para mostrar que é melhor e tem medo de perder, né? É uma coisa neurótica mesmo, né? Depois ele se deu conta da mentalidade do reino humano, ou seja, a mentalidade do reino humano é organizar a vida, né? Deixar tudo muito organizado, né? Com metas, propósitos, né? Bens materiais e planejamento, né? Depois ele se deu conta do reino animal. Então, qual foi a questão do reino animal? Ele teve, então, a sensação de que é o quê? É como se fosse uma mentalidade onde, assim, tudo que a gente vai fazer dá muito trabalho, né? Então, assim, são seres que são pacíficos, né? Porém, se alguém ameaçar o território deles, eles literalmente atacam você, né? Mais ou menos os adolescentes, né? Eles são pacíficos dentro de casa, mas tu experimenta tirar o videogame deles, assim, ou experimenta tirar o celular da mão deles para ver o que acontece, né? Eles vão te atacar. Então também tem o reino dos fantasmas famintos, onde a carência é predominante, né? Ou seja, tudo é visto como algo a ser consumido.
É como se fosse impossível viver sem aquilo. Aquilo o quê? Aquela situação, aquela pessoa, né? Aquela coisa, aquele objeto, tá? E por fim, ele se deu conta do reino dos infernos, onde tudo é visto como agressão. E a gente começa a procurar por vítimas e culpados pela nossa infelicidade, tá? Então, esses são os 6 reinos, tá? Reino dos deuses, semideuses, humano, fantasmas famintos, o reino dos infernos e o reino animal, tá? Então, Siddhartha reconheceu, quando ele sentou em silêncio, que tinha uma essência livre, né? Essa dimensão livre, essa liberdade, esse espaço em nós, né? Então, quando a gente fica preso aos automatismos da mente, aí surge a responsividade, que é se mover no piloto automático, e aí a gente perde essa liberdade natural da mente e esse reconhecimento. Então, a gente vai precisar de Prajnaparamita, né? Ainda em silêncio, o Buda então se deu conta do caminho do meio, né? Mas não é assim um caminho do meio 8 mais... não é assim um caminho do meio 8 ou 80, tá? É o caminho do meio que é assim, eu, eu nem exagero a realidade ao meu redor e nem nego a realidade ao meu redor. Eu nem tenho apego à realidade ao meu redor, mas também não tenho aversão à realidade ao meu redor. Então, o que é que ele viu com essa sabedoria do caminho do meio? Ele viu que a nossa face original, a gente não está percebendo a nossa face original. É como se a gente estivesse desfilando num carnaval onde a gente usa 6 máscaras, tá? Ou seja, na perspectiva do Buda, o que chamamos de sofrimento, por exemplo, é algo muito mais profundo. Tudo isso ele viu na meditação, tá? Então ele viu o sofrimento da mudança e o sofrimento totalmente pervasivo, tá? O sofrimento do sofrimento é tipo assim, eu tô com enxaqueca. O sofrimento da mudança é tipo agora, assim, que a gente tá demente, né? A gente mal saiu de uma pandemia e é simples, parece que a gente teve uma demência geral e a gente esqueceu do que a gente sofreu há menos de 5 anos atrás. E tem um sofrimento totalmente pervasivo, ou seja, como que a mente cria os padrões nocivos a partir da ignorância sobre a natureza essencial, nossa verdadeira face, tá? Então, o que é que ele viu? Ele viu que o sofrimento, ele tem uma origem. Essa origem é chamada de avidya, que é chamada de ignorância. Ou seja, um resumo disso, tá? Não, não é bem isso, mas tem mais coisa. Mas um resumo disso é: estamos sempre ocupados sustentando autoimagens. A gente está o tempo todo sustentando autoimagens. E parece que se a gente não está fazendo isso, a gente não se sente vivo. A gente esquece da compaixão, por exemplo. Né? Compaixão, amor, alegria e por aí, assim por diante, né? Então, o que acontece? Quando o sofrimento aparece, pessoal, ele paralisa a gente. Não sei se a gente já se deu conta. É como se fosse um sinal vermelho, assim. E às vezes é interessante que isso aconteça, porque quando isso aparece, a gente vai olhar para o ponto cego. Ou seja, o que é o ponto cego? É justamente aquilo que estava doendo há tanto tempo, mas a gente não estava conseguindo ver porque a gente estava se movimentando de lá para cá, como uma barata tonta, né? Então, é nesse momento que o sofrimento aparece que a pessoa pode se dar conta. E ela diz assim: o que é que eu estou fazendo na minha vida? Né? Quais são os valores que eu estou nutrindo na minha vida, né? Quais são os valores que eu gostaria de poder caminhar onde eu estiver, né? Então a pessoa também pode se dar conta de que ela tem estruturas primárias de aprisionamento, ou seja, karmas primários, né? Que elas começam a aflorar de acordo com situações que estão fora do controle dela. Então, quando ela se dá conta disso, ela se dá conta de que a forma como ela anda no mundo é muito frágil. A forma como ela se descreve no mundo é muito frágil. Ou seja, a gente até pode ter boa vontade em querer ajudar, com certeza. Mas tem horas que a gente vai querer ajudar e essas estruturas de apego e aversão, elas se interpõem nas nossas vontades, né?
E a gente sofre e faz pessoas próximas sofrerem também, né? Ou seja, qual é o ponto principal? A gente entender que a motivação para querer praticar, a motivação para querer entrar num caminho de treinamento da mente, ela vem com, ela é proporcional ao refinamento da nossa ação, tá? Ou seja, onde estamos direcionando a nossa energia? Onde é que a gente está depositando a nossa energia? Onde é que a gente está investindo o nosso tempo? Com o quê? O que é que a gente está colhendo com isso, né? Então a gente começa a entender naturalmente como que a gente deveria se mover, ou seja, se mover de uma maneira mais ampla, na verdade. Ou seja, nós estamos o tempo todo aspirando coisas. História sem fim, né? Então que a nossa motivação ela possa ser um pouco mais elevada do que isso. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, isso não te levou para lugar nenhum, pô, né? Ou seja, que eu possa andar nos lugares e dentro das minhas possibilidades que eu possa trazer benefícios, que eu possa aprender o que tiver de aprender com as situações e a partir daí que eu possa ajudar, que eu possa servir aos outros, né? Então, o que é que vai acontecer? A pessoa, ela se dá conta de que ela senta para meditar em silêncio, para ela poder olhar com mais profundidade, né, as 6 emoções. A pessoa não está mais a fim de criar limites entre ela e os outros, né? Ela já entendeu que ela cria abismos o tempo todo. O abismo das 6 emoções perturbadoras. Orgulho, inveja, desejo, apego, assim por diante, tá? Ou seja, a gente nunca sabe muito bem o que é que aguarda a gente, pessoal. A gente fica nesse delírio aí de ter controle sobre as coisas, tal. Mas é isso, assim, tipo, teve tsunami, né? Teve o Titanic, Covid-19, crise na bolsa de valores, enfim, né? Eu não estou querendo ser pessimista, não é isso, mas é que o modo como a gente leva a vida ela é um pouco ingênuo. É basicamente assim: se eu conseguir controlar uma coisinha ou outra, se eu conseguir controlar uma pessoa ou outra, né? Isso me deixa feliz. A vida é maior do que isso, né? E é bom que a gente inclua a impermanência nos nossos desejos e apegos, tá? Então, se a gente gosta ou não, a gente tem uma mente. E essa mente é o que constrói a nossa realidade. Ela movimenta, ela nos dá senso de gravidade, né? Tanto nos momentos que a gente considera bons, quanto nos momentos que a gente considera ruins. Não sei se vocês já pararam para pensar, é a nossa mente que nos dá o senso de gravidade. Não são as ideias, né? As ideias, os livros que eu li, por aí vai. É a mente, tá? Então a gente começa a perceber os lugares internos onde a gente tem a sensação de estar aprisionado. Isso com a meditação, tá? O Siddhartha se deu conta disso com a meditação de meditação lúcida, né? Então ele começou a se dar conta, olha, tem um engano. Quando as histórias começam a surgir e geralmente tem uma insatisfação dentro, né? Parece que eu sou aquilo. Né? Imediatamente surge uma estratégia de como e o que fazer para segurar e atar ainda mais o nó. Ou seja, o que é o nó? Os lugares que a gente está, né, aprisionado. Então, como que confundimos? Como é que a gente se confunde com isso? E aperta ainda mais a coisa, né? Aí a pessoa se dá conta desse termozinho que é chamado avidya. O que seria avidya? Avidya é essencialmente essa ansiedade de ter apego. Não é ter apego a coisas, situações, lugares, objetos. É uma ansiedade de ficar apegado, seja o que for. Ou seja, se a pessoa estiver um pouco quieta, parece que ela é alguém anormal, né? Então, é como se a pessoa se sentisse o bêbado e o equilibrista o tempo todo. Por exemplo, parece que é muito aflitivo quando a gente fica quieto. Precisa ficar quieto um pouco. Não é deprimido, não tem nada a ver, não é isso. Mas se você ficar um pouco quieto, 5 minutos em silêncio, 10 minutos, 15 minutos. Aí a pessoa diz assim: ah, não, isso não serve para mim. Ah, não, calma, pô. Essa aflição aí não é a meditação que está criando.
Essa aflição é essa sensação de que o viver é ansiedade em controlar as coisas. Vale a pena dar uma olhada no vídeo As 4 formas de ação da mente, tá? Que está também aqui no canal. Resolver, controlar, analisar e intuir. Tá? Então, o ponto não é o que é que está acontecendo, mas se a nossa mente está se relacionando com a situação com lucidez ou com neurose. É isso que o Buda começou a descobrir. Tá? E daí, o Siddhartha, ele atinge a iluminação, depois ele se levanta e ele vai girar a roda do Dharma, que nada mais é do que pegar as 4 nove verdades e o caminho de 8 passos, que é um ensinamento fundamental, a medula óssea do Buda Dharma, do budismo, tá? E ele vai ensinar as pessoas como que elas pegam as situações delas para poder transformar aquilo em caminho. É assim que surge o caminho dentro do Dharma, dentro do budismo. Tá? Vem daí. Ou seja, o treinamento da mente como um caminho para despertar significa o quê? Eu sento em meditação, consigo algum nível de estabilidade, mas não é ficar anestesiado. Eu também vejo a lucidez surgindo. Então, eu começo a entender que tudo que eu faço fora do intervalo da meditação respinga na minha prática. Então, é muito simples, pessoal. Se eu estiver no dia a dia aprontando demais, aquilo fica evidente na meditação. A meditação funciona como uma lente de aumento. A meditação não é um lugar para tu fazer coisas. A meditação é uma lente de aumento. É isso, tá? Então, eu começo a perceber que também, se eu começo a agir de uma forma mais positiva, a minha meditação, ela flui de modo natural. Então, eu começo a entender que não tem intervalo de prática. Só quando a gente está começando que a gente tem a sensação. Mas, na verdade, se eu estiver sentado e se eu estou em pé, é uma coisa só. Tá? E aí, há um momento, claro, depois de treinar a mente, né? Depois de usar, de entender como que funciona o passo a passo do treinamento da mente, tá? Há um momento, então, que não tem mais divisão entre os intervalos de prática, sentado em meditação, e o caminhar lúcido, né? E aí, então, a gente desperta para essa sabedoria Prajnaparamita e a gente não perde essa sabedoria. Por isso que é dito que o Buda atinge a iluminação justamente no momento em que ele se levanta da meditação. Ele está em meditação, ele se dá conta de toda essa sabedoria, mas ele se levanta e vai falar com as pessoas. E aí ele encontra com todo tipo de gente, tá? A gente precisa parar com esse folclore de achar que é só monge. Não é. Ele encontra com monge, com ladrões, com assassinos, com reis, com rainhas, e assim por diante. Ele vai ao encontro das pessoas onde as pessoas estão. Ele não se isola do mundo, tá? E é assim que ele, então, começa a falar aquilo que ele experimentou na meditação dele para as pessoas. Como aquilo que ele experimentou na meditação nada mais é do que sabedoria, aquilo é verdade. E aquilo que é verdadeiro, a gente reconhece o que é verdadeiro. E a partir daí a gente reconhece a frase inicial, né? Ou seja, procure aquilo que há de estável em você. Tá? Então eu fico por aqui, espero ter ajudado e até a próxima conversa. Tchau, tchau.